Sente-se à mesa com o homem mais sábio da história. Imagine a madeira antiga, um copo de água, e ao seu frente a figura que escreveu conselhos capazes de salvar vidas, de evitar divorciar famílias, perder reputações, falir negócios, destruir sonhos. Em minutos, sem fórmulas mágicas, você pode ouvir princípios simples que, aplicados com constância, deslocam sua vida inteira rumo ao melhor. Mais paz, mais integridade, mais propósito. É disso que falo quando digo os 10% de provérbios que mudarão sua vida totalmente para melhor. Não é tudo, é o essencial. Aquilo que, quando adotado, produz deslocamentos práticos e duradouros. O livro de Provérbios é grande. Tem capítulos que se repetem em imagens, testemunhos e advertências. Mas há núcleos, um pequeno conjunto de veredas, que se você seguir, moldam a direção de sua casa, suas palavras, seu trabalho, suas finanças e seu caráter. Elas não prometem riqueza automática, nem desenham milagres por decreto. Prometem transformação prática sob a graça de um Deus que dá e ensina a viver com sabedoria. E começa com uma pergunta simples. Quais escolhas você está fazendo hoje que não têm retorno? As consequências do erro costumam aparecer devagar, como uma rachadura na fundação. No começo, ninguém percebe. Depois, numa manhã chuvosa, a infiltração revela a negligência de anos. Muitos dos problemas que vemos nas vidas ao nosso redor, brigas que se arrastam, reputações arruinadas, famílias partindo por causa de uma palavra dita no calor, podem ser evitados quando aplicamos princípios antigos, diretos e práticos. Hoje, quero que você saia daqui com 10 ferramentas, 10 hábitos, 10 decisões pequenas, porém definitivas. Se essa palavra tocar seu coração, se você deseja realmente mudar, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder a sequência onde aprofundamos cada princípio com exercícios diários. Não é só conteúdo, é um convite à aplicação. Fica comigo. Comecemos pelo primeiro núcleo, o perigo do insensato, do nécio e a força corrosiva do orgulho. O nécio, no vocabulário de Provérbios, não é apenas alguém que comete erros. É o homem que fecha os ouvidos ao conselho. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. O problema do orgulhoso não é apenas que ele erra, é que ele não reconhece o erro, não aceita correção e segue multiplicando danos. O orgulho cela portas que jamais deveriam ser fechadas. A porta para conselho, para humildade, para reconciliação. Imagine um chefe que não admite erro. Por orgulho, demite um colaborador valioso. Por orgulho, recusa-se a pedir perdão quando sua palavra foi dura. Por orgulho, aprova uma decisão sem ouvir quem entende. A curto prazo, a aparência de certeza sustenta sua autoridade. A médio prazo, as pessoas fogem, a confiança desaparece. A casa moral do líder ruge por dentro. Provérbios, com franqueza, diz que a sabedoria tem portas abertas. Quem as atravessa vive, quem as ignora se desintegra no tempo. Como detectar o orgulho em você? Pergunte-se honestamente, quando alguém me corrige, qual é minha primeira reação? Defesa? Desdém? Ou tento entender? 3 sinais práticos do nécio. Ele corrige para humilhar, recusa-se a ouvir quem é mais jovem, usa "eu sempre fiz assim" como justificativa definitiva. A alternativa bíblica é uma postura ativa de aprendizado, não por medo, mas por reverência. Ouvir, pesar, ajustar. Exercício prático. Nas próximas 2 semanas, todas as vezes que você sentir um impulso defensivo, anote. Que senti, qual foi a crítica, como reagir. No fim da semana, procure uma pessoa de confiança e peça um feedback honesto sobre pontos cegos. Se não tiver alguém, escolha um texto, um sermão ou um livro que confronte áreas onde você teme estar bem demais.
Transformar o orgulho em humildade é o primeiro movimento para uma vida reorientada. Mini ganchos. Se o orgulho fecha os ouvidos, há outra arma silenciosa que pode destruir relações mais rápido ainda: a língua. A partir daqui, a sabedoria nos fala da palavra viva ou mortífera que sai de nós. O segundo núcleo é o poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Não é hipérbole. As palavras ferem, curam, liberam, prendem. Um conselho mal colocado pode destruir uma carreira. Uma correção sábia pode salvar um casamento. A voz que você cultiva molda a sua casa e seu entorno. Há 3 regras práticas que Provérbios nos oferece e que a vida moderna confirma com dados sobre comportamento social e impacto emocional. Pense antes, tutele o tom, escolha o tempo. Pensar antes é pesar o que você vai dizer. Essa fala é para informar, acusar, proteger ou ferir. Muitas vezes o objetivo real é descarregar raiva. Tutele o tom. A mesma frase, dita com graça, tem poder curativo. Com desprezo, é veneno. Escolha o tempo. Críticas públicas quase sempre humilham. Críticas privadas têm chance de restaurar. Não transforme silêncio em omissão. Dominar a língua não é calar-se diante da injustiça, é escolher a língua que constrói. Há palavras que nos erguem. Posso ter 1 minuto? Eu errei. Me explica o que você quis dizer. Sinto muito. Outras palavras atiram pedras. Sempre, nunca. Você é assim. Você não merece. Provérbios também lista maneiras de falar. Respostas brancas aquietam a fúria. Provérbios 15, 1. E muitos discursos multiplicam transgressão. Provérbios 10, 19. Falar demais sem sabedoria cria ruído que esconde a verdade. Exercício prático. Nas próximas 48 horas, observe. Antes de responder a uma mensagem ou situação carregada, respire. Conte até 10 e responda com 3 sentenças no máximo. Se for uma questão difícil, prefira marcar conversa presencial ou por chamada, em vez de resolver por escrito. Regra adicional. Adote uma pausa de integridade, 10 minutos, para entregar respostas de frustração. Essa pausa reduz danos e dá espaço para a sabedoria. Mini ganchos. Se as palavras moldam destinos, há tentações que seduzem a dizer sim ao que nos destrói. A imagem que o livro usa para isso é poderosa e dolorosa. O terceiro núcleo é a tentação e a fidelidade, frequentemente ilustrados pela figura da mulher estranha, uma imagem que hoje, extrapolando o literal, aponta para qualquer sedução que nos afasta da fidelidade, seja sexual, seja a idolatria de outras certezas, seja a busca imediata que quebra compromissos. Provérbios 5 e 7 desenham essa tentação com linguagem dura. As consequências são descritas como ruína, perda de honra, doenças de alma. Quando tratamos isto pastoralmente, precisamos ser firmes e compassivos. O texto fala de consequências reais. Andemos com seriedade. A sedução funciona assim. Promete prazer sem custo, disfarça riscos, convence que as regras não se aplicam a você. A articulação bíblica chama a atenção para a natureza irreversível de muitas escolhas. Um ato pode quebrar confiança que é reconstruída em anos. A fidelidade, por outro lado, é descrita como segurança e abundância que vem de honrar o pacto, com Deus, com o cônjuge, com a comunidade. Não falei só de relações conjugais, considero também a fidelidade ao trabalho, ao ministério, às pequenas lealdades do cotidiano. A tentação adquire 1000 rostos, apelos emocionais, atalhos financeiros, justificativas morais que minam a integridade. Provérbios não é puritano por capricho, é prático. Ele mostra que a vida ordenada tem menor probabilidade de quebrar-se em tragédia. Exercício prático. Identifique 3 gatilhos que o expõem à tentação. Lugares, horários, telas, relacionamentos.
Escolha uma medida concreta para cada gatilho. Instalar bloqueadores, mudar de trajeto, predeterminar respostas, contar com um amigo confiável. Além disso, escreva um contrato pessoal de fidelidade. 5 linhas que descrevem suas prioridades e coisas que você não abrirá mão. Assine e guarde num local visível. Mini ganchos. Fidelidade protege. Preguiça destrói. Há uma metáfora que geralmente desperta até os mais distraídos. O quarto núcleo é a luta contra a preguiça e o cultivo da diligência, exemplificada na formiga. Em Provérbios 6:11, a formiga é mestra em economia de tempo, em visão de futuro e em trabalho constante. A advertência não é apenas moral, é prática. A preguiça não é só descanso, muitas vezes é evasão, postergação sistemática que transforma potencial em arrependimento. Diligência, por outro lado, é a soma de pequenos atos. Não é um esforço heróico esporádico, é disciplina diária. Pessoas que prosperam em caráter e estabilidade não são as que têm picos de ação, mas as que cultivam rotinas. Um hábito de 20 minutos por dia, mantido por meses, constrói competência e reputação. Provérbios entende economia de esforço, o preguiçoso deseja e nada possui. Provérbios 13:4. Exemplo prático. Pense em uma casa limpa. Uma limpeza semanal de 20 minutos por cômodo evita o caos que demanda um dia inteiro de esforço. Na vida profissional, vale o mesmo. Dividir projetos longos em tarefas pequenas e regulares evita a angústia de prazos apertados. Planejamento humilde vence a pressão. Exercício prático. Implemente a regra dos 15. Escolha uma tarefa importante que você venha empurrando e dedique 15 minutos por dia durante 2 semanas. Documente o progresso. Ao fim de 14 dias, revise o que mudou. Se a tarefa progrediu, você terá vencido a inércia. Se não, procure uma causa. Falta de foco, ambientes propícios, ajuste e continue. Mini ganchos. Trabalho diligente preserva. Sem sabedoria financeira, tudo o que se constrói pode ruir. O quinto núcleo lida com dinheiro. Trabalho honesto, generosidade e prudência com dívidas. Provérbios reconhece a realidade do ganho e do risco. Honra ao Senhor com teus bens. Provérbios 3, 9 e 10. Chama para uma inteligência espiritual aplicada às finanças. O culto da gratidão se expressa em como administramos o que recebemos. Ao mesmo tempo, há advertência clara sobre o peso da dívida. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, 7. Isso não é uma promessa de prosperidade automática, nem é um mantra de sucesso. É sabedoria prática para não trocar liberdade por ilusões. A ideia central é dupla: trabalhar com integridade e usar recursos para abençoar, não para escravizar. Generosidade é uma alavanca para viver livremente diante de Deus e dos outros. No entanto, generosidade sem prudência pode ser imprudente. Orçamento sem generosidade pode ser egoísta. A sabedoria bíblica equilibra ambos. Trabalhar para prover, evitar o endividamento que prende e cultivar um coração que doa. Exercício prático. Abra uma planilha simples. Anote receitas, gastos fixos, gastos variáveis. Estabeleça 3 categorias: sustento, segurança, poupança, emergência e generosidade. Comece com uma porcentagem pequena para poupança e generosidade. Ajuste mensalmente. Se já estiver endividado, estabeleça uma ordem para pagamento. Priorize juros altos e negocie prazos. Peça ajuda a um conselheiro financeiro cristão se necessário. A disciplina pequena e constante vence o descontrole. Agora, antes de prosseguir, quero cumprir a promessa deste vídeo: entregar de forma clara e utilizável os 10% de provérbios. Uma lista numerada com cada princípio e um exercício prático para começar hoje.
Use essa lista como mapa. Depois de apresentá-la, voltaremos a aprofundar cada item com histórias, advertências e planos de ação. Aqui está a síntese. 10 princípios essenciais, cada um com 2 linhas e um exercício imediato. 1. Humildade em ouvir. O orgulho fecha portas. A humildade abre caminhos de aprendizado. Exercício. Peça um feedback honesto por escrito a alguém de confiança esta semana. 2. Domínio da língua. Palavras constroem ou destroem. Escolher como falar é escolher destino. Exercício. Pratique a resposta de 3 frases em conversas tensas por 48 horas. 3. Fidelidade às alianças. Evitar atalhos que quebram compromissos. A lealdade protege família e vocação. Exercício. Escreva seu contrato de fidelidade e reveja semanalmente. 4. Diligência diária. Pequenos atos sustentam grandes projetos. A constância vence o festival do esforço esporádico. Exercício. Adote 15 minutos diários numa tarefa postergada. 5. Finanças com integridade. Trabalhar honestamente, evitar dívidas escravizantes e praticar generosidade prudente. Exercício. Faça um orçamento simples com 3 categorias: sustento, segurança, generosidade. 6. Amigos que afiam. A companhia certa forma caráter, mas companhias corrompem o projeto de vida. Exercício. Liste 5 pessoas mais próximas. Identifique quem edifica e quem tira. Reduza a exposição a uma relação tóxica por semana. 7. Liderança responsável. Quem tem influência deve proteger os fracos e ouvir conselhos. Exercício. Se você lidera, convoque uma pessoa de confiança para revisar decisões recentes e peça objeções honestas. 8. Temor do Senhor. Reverência, que gera prudência, humildade e confiança. Não é medo fútil, é reverência prática. Exercício. Dedique 10 minutos diários a uma leitura devocional breve de Provérbios e oração por discernimento. 9. Sabedoria como caminho. Considere a sabedoria como ação diária, ligada à pessoa de Cristo na leitura cristã. Afirmar humildemente essa conexão. Exercício. Medite em Provérbios 8 por 5 minutos e escreva uma aplicação prática para o dia. 10. Urgência em buscar. O tempo é curto. Adiar é abrir espaço para danos irreversíveis. Exercício. Escolha um princípio por dia durante 10 dias e registre pequenas vitórias no final de cada dia. Essa lista é o mapa. Cada item carrega um território vasto, com advertências e promessas. Já trabalhamos detalhadamente os 5 primeiros. A seguir, vamos caminhar pelo território das relações e da liderança. Porque o modo como escolhemos amigos e exercemos poder altera o curso da vida. O 6º núcleo trata de amizades e comunidade. Provérbios tem uma linguagem contundente. O ferro afia o ferro. Assim, um homem afia o rosto de seu amigo. Provérbios 27:17. Não é só elegância poética, é realidade prática. Relações verdadeiras nos formam. Amigos superficiais produzem entretenimento. Amigos que afiam produzem caráter. Eles nos confrontam com verdade, nos seguram na queda, nos celebram quando crescemos. Como identificar amizades formadoras? Há sinais claros. Primeiros, constância, amizade constante em dias bons e ruins. Segundo, correção com amor. Um amigo formador diz verdades difíceis com carinho. Terceiro, reciprocidade. O investimento é mútuo. Quarto, compromisso público. Quando necessário, o amigo aparece e defende. Evite com sabedoria amizades que demandam apenas consumo emocional. Sempre que a relação pede mais de você, que oferecem retorno moral e espiritual, há risco. Exercício prático. Faça um inventário de suas 5 amizades mais próximas. Para cada uma, responda: essa pessoa me faz melhor. Ela me desafia para o bem. Ela me oferece presença em tempos difíceis.
Se a maioria for não, planeje reduzir o contato e buscar comunidades que promovam crescimento, grupos de oração, estudos bíblicos, equipes de trabalho que valorizam caráter. Mini ganchos, amizades moldam, líderes decidem. Onde há poder, também há responsabilidade. O 7º núcleo é liderança e responsabilidade. Provérbios registra conselhos a príncipes e líderes. Lembra-nos que poder sem justiça é desastre. A figura de Lemuel, cujo conselho materno aparece em Provérbios 31, é lembrança. Quem lidera precisa ouvir a sabedoria de quem veio antes. Precisa proteger viúvas e órfãos. Precisa administrar recursos com justiça. Liderança corrupta promove pobreza. Liderança sábia promove segurança. Se você ocupa influência no trabalho, na igreja, na família, o desafio é duplo. Primeiro, não cair na sedução do autoritarismo. Segundo, aprender a ouvir. Líderes eficazes cultivam um círculo de conselheiros honestos, subordinados que podem falar sem medo de retaliação e uma rotina de prestação de contas. Exercício prático. Se você lidera, estabeleça uma reunião mensal com 2 ou 3 conselheiros fora da sua cadeia direta de comando. Use esses encontros para ouvir objeções corajosas e ajustar rumos. Se você não lidera formalmente, aprenda a liderar-se. Estabeleça metas de caráter, não só metas de desempenho. A responsabilidade não é um peso solitário, é correção preventiva. Provérbios também observa que a complacência do líder afeta toda a comunidade. Pequenas decisões de hoje, ignorar um erro moral em nome de resultados, abrem portas que depois são difíceis de fechar. Miniganchos, poder requer temperança, e a raiz de tudo é uma postura, o temor do Senhor, que orienta como usamos palavras, como escolhemos amigos e como exercemos autoridade. Chegamos então a um ponto central, o 8º núcleo, o temor do Senhor. Em Provérbios 1:7, lemos que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui não há misticismo esotérico nem formalismo vazio. Temor do Senhor é reverência que traduz em atitudes, prudência diante da vida, humildade para aprender, coragem para confessar erro e disposição para viver em dependência. É a lente pela qual todas as decisões são pesadas. Quando a vida é orientada por esse temor, surge uma prudência que afasta decisões impulsivas. Surge uma confiança que não depende exclusivamente de resultados imediatos. Surge uma liberdade para dizer não ao que é destrutivo. Não se trata de medo infantil, mas de respeito santo que reordena prioridades. Exercício prático. Todas as manhãs por 10 dias, antes de iniciar o dia, ore 5 minutos pedindo temor e discernimento. Anote numa folha uma decisão que você precisa tomar naquele dia e escreva como o temor do Senhor muda a base dessa decisão. Com o tempo, esse exercício ajuda a instalar um filtro prático. Mini ganchos. A reverência é o pivô. A partir dela, a sabedoria personificada se torna caminho vivo, não apenas teoria bonita. O 9º núcleo, cuja reflexão é ao mesmo tempo teológica e prática, é a identificação da sabedoria com um caminho que, na leitura cristã, se conecta a Cristo. Nos capítulos 8 e 9 de Provérbios, a sabedoria aparece como figura que chama, oferece alimento, tem presença criadora. A tradição cristã lê essa figura à luz do Novo Testamento, onde a sabedoria se cumpre em Cristo. Por exemplo, passagens que ligam sabedoria e Jesus em leituras patrísticas e em referências paulinas. Neste roteiro, trato essa leitura como uma interpretação devocional legítima. Ela amplia a responsabilidade do cristão de viver como aquele que foi instruído por Deus encarnado. Evito, por propósito, debates teológicos intrincados aqui.
O ponto prático é outro. Se você crê que a sabedoria é mais que um conjunto de máximas, se vê nela um caminho que se personifica em Cristo, então viver a sabedoria é seguir um modelo de vida que é comunicativo, relacional, justo e sacrificial. A implicação não é teórica, é prática. Amar o próximo, falar a verdade com compaixão, trabalhar com justiça, priorizar os fracos. Exercício prático. Leia Provérbios 8 em silêncio. Identifique 2 frases que parecem chamar você a uma atitude concreta e planeje uma ação para vivê-las naquela semana. Se você for cristão, associe essa leitura com um momento de oração, pedindo não só entendimento, mas transformação. Mini-ganchos, a sabedoria personificada com vida. Mas há outra advertência final que costura tudo. A urgência. A hora de agir é agora. O 10º núcleo é a urgência de buscar sabedoria. Provérbios repete: as portas se fecham, as calamidades vêm. Decidir tarde é perigoso. A vida não oferece muitas segundas chances em áreas como fidelidade conjugal, reputação, integridade financeira. Quando a tempestade chega, remendar o telhado é muito mais difícil do que prevenir. A sabedoria chega como chamada que exige resposta imediata, estudar, praticar, ajustar. A presença dessa urgência não é intimidação punitiva, é compaixão prática do texto. Ele nos chama à vigilância porque ama nossas vidas. A decisão intencional, tomada hoje, evita arrependimentos futuros. Há tempo de semear e tempo de colher. A sabedoria é saber plantar no tempo certo. Exercício prático. Escolha um dos 10 princípios agora mesmo e comprometa-se por 7 dias a praticá-lo. Anote uma pequena ação por dia e faça um registro breve no final de cada jornada. Se quiser, compartilhe nos comentários qual princípio escolheu. Esse ato já aumenta a probabilidade de continuidade. A essa altura, você tem o mapa e alguns caminhos já trilhados. Orgulho, língua, tentação, diligência e finanças foram trabalhados com detalhes e práticas. A lista revelou inteiramente os 10 princípios com exercícios. Ainda há terreno a percorrer. Faltam histórias que ilustram amizade que afia, liderança que protege, como aplicar temor do Senhor em decisões corriqueiras e como articular a sabedoria em dias de crise. Vamos agora entrar, com cuidado e candura, em exemplos concretos que deixam claro o custo da omissão e o ganho da aplicação. Considere a história de Ana, nome fictício, mas exemplar. Ana era gerente numa pequena empresa. Inteligente, competente e reconhecida. Mas havia um padrão. Quando um projeto falhava, ela se defendia com ataques sutis. Quando era elogiada, reproduzia uma distância que afastava subordinados. Com o tempo, sua equipe começou a sair. O desempenho caiu. O que era um cargo promissor virou isolamento. Onde falhou Ana? No primeiro núcleo, orgulho. Onde foi a recuperação? Numa decisão simples de pedir feedback honesto e responder com humildade. Isso não apagou erros do passado, mas reconstruiu confiança. Levou tempo, mas foi possível, porque Ana escolheu ouvir. Agora pense em Marcos, que teve sua família desestruturada por uma série de pequenas decisões que pareciam inofensivas no presente. Mensagens que ele pensou inofensivas viraram provas numa noite fria. A tentação, tratada como se fosse só prazer momentâneo, deixou cicatrizes. A lição: a tentação frequentemente promete sem cobrar na hora. Ela cobra depois, com juros altos. A prevenção por meio de limites digitais, comunidades que apoiam e acordos públicos de fidelidade teria diminuído o risco. Essas histórias nos mostram que os provérbios não são arquétipos distantes, são mapas que falam as ruas por onde caminhamos. Não basta conhecer, é preciso praticar. A sabedoria apoia-se em hábitos, círculos e rotinas. A transformação é cumulativa.
Pequenas escolhas feitas com persistência mudam trajetórias. Até aqui, desenhei o mapa e comecei a percorrê-lo com você. Mostrei ferramentas para identificar o orgulho, domesticar a língua, proteger-se da tentação, cultivar a diligência e organizar as finanças. Entreguei a lista dos 10 princípios com exercícios rápidos. A próxima etapa é aprofundar a prática comunitária, como escolher amigos que afiam e a liderança responsável em contextos onde decisões têm alcance sobre vidas. Também conversaremos sobre como traduzir o temor do Senhor em escolhas concretas no dia a dia. Orientar decisões de carreira, limites em relacionamentos, administração de recursos e discursos públicos. Antes de avançarmos, fica uma pergunta para ficar com você. Que escolha você pode fazer hoje que daqui a 1 ano evitará arrependimentos? A resposta a essa pergunta determina a direção da sua vida. Quem são as pessoas que precisam ouvir suas palavras de humildade? Que relação demanda um ajuste de limites? Que finanças precisam de um plano simples? Pense nisso com seriedade. Faça as pausas necessárias. A sabedoria não é pressa, mas exige decisão. Quem você será daqui a 12 meses depende, em grande parte, das pequenas escolhas que fizer nas próximas semanas. E quando considerar suas amizades, quais permanecerão ao seu lado se a tempestade chegar? Quais só estão presentes para o aplauso? A diferença é decisiva. Quem você escolhe para moldar seu caráter? Essa pergunta abre o próximo território que iremos explorar em detalhe. Quem está ao seu redor? Essa resposta, mais do que você imagina, decidirá seu futuro. Quem está ao seu redor? Essa resposta, mais do que você imagina, decidirá seu futuro. Vamos entrar agora com exemplos práticos e aplicação no território que mais corrói ou eleva vidas: as relações próximas, amizades e família, e a responsabilidade de quem exerce influência. Quero que, ao terminar este vídeo, você tenha não só ideias, mas rotinas para pôr em prática já amanhã. Pense em Camila, outra história fictícia, porque histórias reais sempre têm nomes renovados. Camila gostava de rir alto, era generosa com o tempo e sincera demais quando o assunto tocava a vulnerabilidade alheia. Era querida, mas vivia com o coração ferido. O motivo não era falta de amor, era falta de amigos formadores. Havia muita companhia, pouco conflito necessário. Quando passou por uma crise no trabalho, as mesmas pessoas que riam com ela no café desapareceram. Só sobraram testemunhos superficiais. Camila aprendeu pela dor que precisamos de amizades que se comprometam nos dias ruins. Provérbios 27:17. O ferro afia o ferro. Não promete comodidade. Promete aprimoramento que dói no curto prazo, mas fortalece para o longo. Há 3 passos práticos para transformar seu círculo social em um ambiente que o afie, sem cair em idolatria de amizade. Primeiro, mapear. Liste as 5 pessoas que mais influenciam sua agenda emocional. Quem está nas primeiras horas do seu dia? Com quem você conversa quando o coração aperta? Para cada uma, escreva honestamente: essa pessoa me desafia ao bem? Ela me corrige com amor? Ela me oferta tempo quando preciso? Esse inventário clareia onde investir ou onde pôr distância. Segundo, renovar limites. Nem toda relação merece a mesma proximidade. Estabeleça categorias: intimidade, poucos; parceria, alguns; companhia social, vários. Intimidade precisa de confiança e compromisso. Reduzir o contato não é punição, é prudência. Se alguém consome sua energia sem retorno moral, reduza a exposição e invista em comunidades que promovem crescimento, grupos de estudo bíblico, equipes de serviço, mentores. Terceiro, cultivar uma amizade formadora ativa. Convide uma pessoa que você já identificou como potencialmente formadora para um compromisso de 90 dias, encontros mensais para prestar contas de metas de caráter, leitura compartilhada de provérbios e momentos de oração.
Combine perguntas decisivas. Onde você tem me visto falhar? O que devo proteger a todo custo? A honestidade combinada com amor constrói caráter. Há também o lugar especial da família. Provérbios fala com força sobre treinamento e disciplina, sempre em perspectiva de restauração e formação. Isso exige cuidado pastoral. Quando versículos antigos mencionam disciplina física, o foco do roteiro é outra coisa: formar, orientar e proteger. Disciplina hoje deve ser exercida com limites, explicação e, sobretudo, com o objetivo de educar e não punir. Para pais e mães, algumas ações concretas que preservam a dignidade e formam caráter. Rotinas claras, consequências proporcionais, comunicação que explique motivos e, sobretudo, o exemplo moral. Não substitua diálogo por castigo, substitua autoridade por presença. A disciplina que prospera é a que imagina o futuro do filho e trabalha para o construir. Agora, voltando ao campo mais amplo, influência e liderança. Quando cheguei a esta parte do estudo, percebi que muitos enxergam liderança como título. Provérbios lembra que título sem caráter é veneno. A figura de Lemuel, Provérbios 31:1, é iluminadora. Há uma voz materna que modela o governante. O conselho àquele que governa é conservador no sentido de proteger os fracos, ouvir conselhos e administrar com justiça. Para quem lidera, na igreja, na empresa, na comunidade, na casa, proponho 4 rotinas práticas que evitam o desastre. Crie um espelho de responsabilidade. Isso é, um grupo pequeno, 3, 4 pessoas, que se reúne regularmente para dar feedback sobre decisões, ética e postura. Esses conselheiros devem ter permissão para contestar. Sem esse espelho, o líder tende a ver só reflexos agradáveis. Institua rotinas de transparência. Publicar decisões-chave, apresentar justificativas e abrir espaço para objeções reduz a tentação do autoritarismo. A transparência não significa expor toda a intimidade, significa submeter decisões públicas a processos públicos. Proteja o fraco, medidas simples. Políticas internas contra abusos, canais de denúncia seguros e prioridade em ouvir quem não tem poder. A liderança piedosa sacrifica privilégio pela proteção dos vulneráveis. Pratique o hábito da confissão e restituição. Quando um erro ocorre, lide logo com ele. Admita, peça perdão. E, quando possível, faça restituição. O custo imediato da honestidade hoje reduz o preço amargo do escândalo amanhã. Essas medidas soam organizacionais, mas têm raiz no coração. Humildade e reverência. E é justamente disso que provém a transformação mais profunda, o temor do Senhor. Vamos nos deter um pouco na reverência prática que chamamos de temor do Senhor. Já o mencionamos como princípio, agora quero detalhar como ele funciona como filtro de decisão. Temor do Senhor é um hábito cognitivo e espiritual que imprime um passo a mais antes de agir. Quando enfrentamos uma escolha, aceitar uma oferta de emprego, responder a uma provocação, ceder a uma tentação financeira, o temor do Senhor nos convida a aplicar uma sequência simples: pausar, consultar, filtrar e agir. Pausar, não reagir de imediato. Consultar, procurar conselhos sábios e orar por discernimento. Filtrar, avaliar a opção à luz do que honra a Deus e protege os vulneráveis. Agir, tomar a decisão com coragem e humildade. Essa sequência protege contra impulsos e idolatrias. Prática matinal do temor do Senhor. 10 minutos ao começar o dia. Leia um capítulo curto de Provérbios. Escreva uma decisão que precisa tomar nas próximas horas e anote como a reverência muda seus critérios. Depois, repita à noite: que decisões honraram o temor hoje? Quais falharam? Esse diário de discernimento, mantido por 30 dias, instala um novo padrão de mente. Importante:
Temor do Senhor não é resignação à fatalidade, é postura ativa de confiança. Quando você teme o Senhor, anda com prudência e ousa agir com integridade, porque não depende apenas do aplauso humano. Temor do Senhor é liberdade para dizer não ao que escraviza. Aqui entra uma conexão teológica que muitos cristãos acham libertadora: a leitura da sabedoria de Provérbios à luz de Cristo. Nos capítulos 8 e 9, a sabedoria aparece como figura que chama, instrui e se compadece dos buscadores. A tradição cristã, legitimamente, vê eco dessa figura em Cristo. O Novo Testamento traz imagens que associam Jesus à sabedoria de Deus. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 1:24, fala de Cristo como sabedoria de Deus. Isso não é requisito para aplicar os provérbios. É uma lente que amplia o sentido. Viver a sabedoria é viver a imagem daquele que é sabedoria encarnada. Se você abraça essa leitura, a consequência prática é a mesma. Falar como ele falaria, trabalhar com justiça, sacrificar privilégios pelo bem dos outros. Mas atenção ao limite. Não transformar essa leitura num pretexto para dogmatismos ou para ignorar a pluralidade de interpretações históricas. É uma via devocional que liga a prática moral a uma pessoa que os cristãos reconhecem como guia. Use-a para aprofundar motivação, não para fazer da sabedoria uma doutrina hermética. A urgência, o 10º princípio, volta a aparecer agora com voz mais cortante. Há decisões que não têm retorno. Quando a reputação racha, o remendo demanda muito mais do que a prevenção. Quando a confiança no casamento é quebrada, muitas vezes resta só reconstrução longuíssima. Por isso, a sabedoria não é um tema para procrastinadores. Ela exige resposta imediata. Um exercício que faço com liderados. Identifique uma área de vida em que você diz: amanhã eu começo. Casamento, finanças, rotina espiritual, saúde. E faça uma ação mínima hoje mesmo. Marcar uma conversa, abrir a planilha, deletar um aplicativo que provoca tentação, pedir desculpas por mensagem. A zurra da inércia perde força quando há um primeiro passo concreto. Agora, prometi que, além de ideias, eu daria ferramentas práticas. Um checklist que transforma conhecimento em prática. Aqui está uma versão ampliada e operacional daquelas 10 linhas que vimos antes. Leia cada item como uma rotina para os próximos 30 dias. Ao final, coloque o seu nome ao lado de cada um e firme um compromisso simples. 15 minutos por dia para trabalhar nesse ponto. 1. Humildade em ouvir. Rotina. Toda semana peça feedback formal a alguém. Mantenha um documento com 3 pontos de melhoria e a ação correspondente. Métrica: 1 feedback semanal, revisão mensal. Verso base: Provérbios 1:7. 2. Domínio da língua. Rotina: adote a regra das 3 sentenças em conversas carregadas e mantenha um diário de palavras que você disse quando irritado. Métrica: 48 horas de prática contínua. Depois, avaliação semanal. Versos base: Provérbios 18:21, 15:1. 3. Fidelidade às alianças. Rotina: escreva um contrato pessoal de fidelidade e deixe-o visível em casa. Associe-o a medidas práticas, bloqueadores, rotinas de prestação de contas. Métrica: 30 dias sem cruzar limites combinados. Versos base: Provérbios 5:7. 4. Diligência diária. Rotina: regra dos 15. 15 minutos diários para projetos negligenciados. Agende no calendário. Métrica: 15 minutos por dia por 14 dias. Verso base: Provérbios 6:6. 5. Finanças com integridade. Rotina: planilha de 3 categorias: sustento, segurança, generosidade. Revisão mensal. Métrica: começar uma poupança de emergência com aporte mínimo. Reduzir uma dívida de juros altos. Versos base: Provérbios 3:9, 10, 22, 7. 6. Amigos que afiam.
Rotina. Escolha uma pessoa para uma aliança de afiamento por 90 dias. Encontros mensais com metas de caráter. Métrica. Identificadas 5 pessoas e ao menos um compromisso de parceria formadora. Verso base, Provérbios 27:17, 13:20. 7. Liderança responsável. Rotina. Crie um círculo de conselheiros e uma reunião mensal para revisão ética. Métrica. Políticas públicas para proteger vulneráveis e medição de impacto de decisões. Verso base, Provérbios 31, Lemuel 11:14. 8. Temor do Senhor. Rotina. Leitura devocional matinal de 10 minutos e registro de decisões filtradas por reverência. Métrica. Diário de decisões por 30 dias. Verso base, Provérbios 1:7. 9. Sabedoria como caminho. Rotina. Ler Provérbios 8 e meditar 5 minutos. Escrever 2 aplicações práticas para a semana. Métrica. Meditação semanal por 4 semanas. Verso base. Provérbios 8. E 10. Urgência em buscar. Rotina. Escolha um princípio por dia durante 10 dias e registre pequenas vitórias no fim de cada dia. Métrica. Compromisso de 7 dias, seguido pela extensão a 30 dias. Verso base. Provérbios 24, 33, 34. Agora proponho um plano detalhado de 7 dias. Um desafio de início simples, mas capaz de gerar movimento. Se o título do vídeo prometia transformação com 10% do livro, este desafio é a curva de aprendizado inicial. 10 princípios, 7 dias, cada dia com foco prático. Dia 1. Ouvir e pedir feedback. Ação. Escolha uma pessoa que convide você para ser avaliado e peça, em 10 minutos, 3 pontos de melhoria. Registre-os e escolha uma ação para cada ponto. Dia 2. Domínio da língua. Ação. Durante o dia, antes de responder a mensagens carregadas, conte até 10 e forme uma resposta de até 3 sentenças. Ao final do dia, escreva 2 ocasiões em que essa regra evitou dano. Dia 3. Fidelidade prática. Ação. Escreva seu contrato de fidelidade de 5 linhas. Compartilhe com um amigo confiável e combine um sistema de prestação de contas. Dia 4. Diligência ativa. Ação. Aplique a regra dos 15 minutos em uma tarefa que você vem adiando. Repita 3 vezes ao longo do dia. Dia 5. Finanças em ordem. Ação. Abra uma planilha simples com 3 categorias. Anote receitas e despesas do mês e proponha um aporte inicial para segurança e generosidade. Dia 6. Amigos que afiam. Ação. Identifique a pessoa com quem você fará a aliança de afiamento. Envie a proposta de encontro e as perguntas para a conversa. Dia 7. Temor do Senhor e reflexão. Ação. Passe 10 minutos pela manhã lendo Provérbios 1 e 8. Escreva como o temor do Senhor orientou 3 decisões da semana. Compartilhe no comentário deste vídeo uma mudança concreta. Cada dia demanda apenas 15-30 minutos, mas a consistência constrói músculo espiritual. Se você aceitar esse desafio, marque no calendário agora mesmo. Decisão de hoje é o que evita arrependimento amanhã. Permita-me trazer mais 2 histórias breves que mostram a diferença entre aplicar e ignorar. Roberto era diretor de uma ONG. Em público, pregava justiça. Em privado, gostava de atalhos que inflavam relatórios. Quando um auditor apontou discrepâncias, ele tentou justificar. A falta de humildade para ouvir conselhos e a incapacidade de confissão o precipitaram para a queda. Demissão, processos e reputação arruinada. A aplicação contrária aparece em Sofia, que administrava uma pequena empresa familiar. Quando percebeu que estava próxima de tomar decisões autoritárias, instituiu um painel de conselheiros. Ao errar num contrato, confessou, reparou danos e reforçou processos. A empresa se manteve e a confiança cresceu. A diferença entre Roberto e Sofia não foi talento, foi prática da sabedoria. Quero também tratar com cuidado de um tema sensível, dívida e pobreza. Provérbios adverte sobre a escravidão da dívida,
Mas a aplicação pastoral precisa reconhecer que nem toda dívida é fruto de irresponsabilidade. Algumas são fruto de emergência e de sistemas injustos. A sabedoria, portanto, não estigmatiza, mas orienta. Priorize segurança, negocie com transparência, busque aconselhamento e use generosidade para criar redes de apoio. Se você vive em situação de vulnerabilidade, busque comunidades que ajudem com conselhos concretos e não se abandone ao desespero. A promessa de Provérbios é de direção, não de culpa automática. Ao nos aproximarmos da conclusão, trago um roteiro de implementação para líderes de família e organizações. Uma liturgia prática de sabedoria. Toda semana, reunião de prestação de contas, família, organização, com 20 minutos para revisar finanças, relações e decisões pendentes. Use a pergunta orientadora. Esta decisão honra os mais fracos e preserva a integridade do grupo? Todo mês, reunião de conselho externo, um pequeno grupo de pessoas que não fazem parte do círculo íntimo para oferecer objeções honestas e perspectivas diferentes. Todos os dias, prática pessoal de temor do Senhor, leitura breve, oração e uma decisão do dia, filtrada por reverência. Toda crise, pausar, consultar conselheiros e comunicar com transparência, não reagir por impulso. Essas rotinas transformam cultura. A mudança cultural, por sua vez, preserva vidas e reputações. Estamos chegando ao fechamento. Já falamos de orgulho, língua, tentação, preguiça, finanças, amizades, liderança, temor do Senhor, sabedoria e urgência. Você tem o mapa, os exercícios e um desafio de 7 dias. Falta o gesto final. Firmar um compromisso pequeno, público e mensurável. Não peço promessas grandiosas, peço um primeiro passo. Escolha agora, neste exato momento, um princípio dentre os 10. Escreva nos comentários qual escolheu e qual será a ação de hoje. Esse ato simples de expor uma decisão aumenta radicalmente a probabilidade de continuidade. Se preferir, marque uma pessoa que o ajudará a prestar contas. Não subestime o poder da comunidade. Antes de encerrar, 2 notas finais de cuidado pastoral. Primeiro, aplicar provérbios não lhe promete cura instantânea ou riqueza garantida. A sabedoria opera em um horizonte de transformação gradual, muitas vezes silenciosa. Segundo, se você lida com feridas graves, abuso, vícios, traumas, procure ajuda profissional além das práticas aqui sugeridas. Sabedoria bíblica convive com ajuda técnica, não substitui. Agora, um convite final. Comprometa-se ao desafio de 7 dias. A transformação começa com pequenos passos repetidos. Se você realmente quer mudar, faça uma escolha explícita hoje. Qual dos 10 princípios você começa a praticar? Depois, volte aqui, comente e compartilhe um resultado simples ao final dos 7 dias. Seu testemunho pode fazer diferença na vida de alguém que está ouvindo. Pai, pedimos sabedoria. Dá-nos olhos para ver o que precisa ser mudado, coragem para pedir perdão quando erramos e humildade para ouvir quando somos corrigidos. Que a tua sabedoria nos guie em palavras e em obras e nos proteja das decisões que não têm volta. Em nome daquele que é caminho e sabedoria, fortalece-nos para a prática fiel. Amém.